Muito bem, pessoal. Nós vamos ver agora o tópico número 9 de trigonometria, que é comprimento de arco. Ao final da aula, por favor, não esqueça de dar um like, inscrever-se e bater o sininho, caso você tenha gostado. O canal é o Azimuth Matemático. Os ícones utilizados são exercício para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, aplicação com Excel, tópico de história da matemática. Quando for algo muito importante, quando for uma piada, podem rir se quiserem. Comprimento de um arco de circunferência. Bem, o comprimento da circunferência é 2πr, como a gente aprendeu na aula passada. Eu quero saber o comprimento desse arco em vermelho que você está vendo à direita. Qual a diferença dessas duas situações? É que na circunferência eu tenho um ângulo de 360 graus como ângulo central. E na figura da direita eu tenho um ângulo θ, em graus. Então é só fazer uma proporçãozinha. É uma regra de 3 simples. Nós temos ali 360 está para θ, assim como 2πr está para L. O 2 e o 360 você pode simplificar, e aí você chega em L igual a πrθ sobre 180. Lembrando que o θ está em graus. Então, L igual a πrθ em graus sobre 180 graus. O ângulo tem que estar em graus, para você usar essa forma. Então, vamos ao primeiro exercício. Um certo arco possui ângulo central de 60 graus e raio igual a 8 centímetros. Qual o seu comprimento? Bem fácil. Esse comprimento é πrθ sobre 180, o θ é 60 graus e o raio é 8. Então, fazendo as simplificações, eu chego em 8π sobre 3 centímetros. O exemplo 2. Para casa. Um pêndulo oscila e forma entre suas posições extremas um ângulo de 70 graus. Sabendo que esse pêndulo possui 25 centímetros de comprimento, calcule o comprimento do arco que ele descreve. Bom, o pêndulo possui 25 centímetros de comprimento. Esse comprimento é o tamanho dessa corda que você está vendo aqui. E o ângulo é formado entre a posição extrema da esquerda e a extrema da direita. Tá? Esse ângulo de 70 graus. Então, ficou bem fácil você fazer essa questão e, de posse de uma calculadora, chegar no resultado 30,53 centímetros. Número 3 é para casa também. Um certo arco possui comprimento igual a 20π centímetros e ângulo central de 80 graus. Qual é a medida do seu diâmetro? Resposta: 90 centímetros. Número 4 também é para casa. Considere duas circunferências tangentes internas onde o menor passa pelo centro da maior. Dois andarilhos sobre os arcos de circunferência, sendo que o primeiro percorre na maior circunferência um arco de 45 graus. O segundo percorre 120 graus sobre a menor circunferência. Qual é a razão entre as distâncias percorridas pelos dois andarilhos na razão do primeiro para o segundo nessa ordem? A resposta é 3/4, fica para casa. A questão número 5 é para casa também. Observe a curva AEFB desenhada a seguir. Os passos para a construção foram: traçado do semicírculo de diâmetro AB, com centro C e raio 2. Traçado de CD perpendicular a AB, partindo do ponto C e encontrando o ponto D pertencente ao arco AB. Número 3, construção do arco circular AE de raio AB e centro B, sendo E a interseção com prolongamento de BD no sentido de B para D. Número 4, construção do arco circular BF de raio AB e centro A, sendo F a interseção com prolongamento de AD no sentido de A para D. Determine o comprimento em centímetros da curva AEFB. Essa questão caiu numa prova da UERJ, tá? Não tem maior dificuldade, não. Resposta: π que multiplica 4 menos raiz de 2. Centímetros. Bem, agora radianos. É a unidade angular onde temos o ângulo central de um setor circular cujo comprimento do arco é igual ao raio do setor. Então, você está vendo aí que quando aqui é RR e o comprimento do arco é R, esse ângulo aqui vai medir 1 radiano. Isso é muito importante no movimento circular e no estudo de ondas, tá? Se o ângulo aumentar de 1 radiano para θ radianos, mantido o raio, como nas figuras da esquerda, valerá a proporção abaixo.
Um está para θ em radianos, os dois, igual a R sobre L. Então, L igual a R, θr. O ângulo θ está em radianos. Então, nós temos um comprimento do arco, que é πrθ sobre 180, quando o ângulo central está em graus, e temos rθ quando o ângulo está em radianos. Um certo arco possui ângulo central de 7π sobre 6 radianos e diâmetro de 16 centímetros. Qual o seu comprimento? A figura é essa daí, o diâmetro é 16 centímetros, então o raio é 8. Quero saber o comprimento L, então vai dar L igual a Rθ, então vai dar 8 que multiplica 7π sobre 6. Vai dar 28π sobre 3 centímetros. Agora o exemplo 7 é para casa. Um certo arco possui comprimento igual a 40π centímetros e ângulo central de 5π sobre 6 radianos. Qual é a medida do seu raio? Resposta: 48 centímetros. O exemplo 8 é para casa. Um veículo percorre uma pista circular de raio 300 metros com velocidade constante de 10 metros por segundo durante 1 minuto. Dentre os valores a seguir, o mais próximo da medida em graus do arco percorrido é. Vem as opções e a resposta certa é a letra C. Essa questão é para casa. A número 9 também é para casa. Uma roda de raio 1 metro é girada ao longo do percurso formado por arcos de circunferência. Determinada a distância percorrida pelo centro da roda ao longo do percurso C', A', B', adote π igual a 3. Resposta: 31,5 metros. A questão 10 fica para casa também. A questão parecida com aquela da moeda que eu fiz na aula passada com vocês em sala. Imagine que a moeda da esquerda tenha sido movimentada em torno da segunda moeda, de tal forma que as duas continuem encostadas durante todo o movimento e que não haja deslizamento entre elas. O duplo círculo indica a posição final da moeda movimentada. O quadrante em vermelho mostra os pontos de tangência inicial e final das moedas. A imagem que mostra como a moeda movimentada estaria na sua posição final é. A resposta é a moeda na posição 3. A questão número 11 também é para casa. A empresa de brinquedos infantis Habermas lança no mercado um conjunto de elementos de madeira e plástico que se encaixam para formar estruturas rígidas de formatos diversos. A peça mostrada é constituída de 6 arcos de circunferências de mesmo raio R e de centros nos pontos A, B e C. No processamento interno do fabricante, foi necessário calcular os comprimentos dos arcos para garantir o preço adequado. Quanto vale a soma dos comprimentos dos 6 arcos em função de R? A resposta é 2πr. Como é que o matemático cumprimenta o índio? 8π. Como é que ele diz quando o índio não responde? Diz 8π. Deseja-se traçar um arco de ângulo central beta e raio R. Para tanto, utiliza-se um compasso cujas pernas medem um comprimento fixo L, que seja aberto segundo o ângulo θ. Os ângulos beta e θ são medidos em radianos e ambos estão no intervalo de 0 a π. Então, as pernas do compasso medem L maiúsculo para traçar o arco de raio R e ângulo central beta a partir da abertura entre as pernas do compasso igual a θ radianos. O comprimento do arco vai dar Y. Obtenha o comprimento Y do arco a ser traçado em função de L, θ e beta. Vamos à solução 1. Aquele comprimento Y é igual a R beta, já que o beta está em radianos. O triângulo formado pelas pernas do compasso e o raio da base do arco que eu vou traçar é isósceles. Então, quando eu traço a altura, o ângulo θ fica dividido em 2 iguais a θ sobre 2, e a base que media R passa a ser R sobre 2 e R sobre 2. O seno do θ sobre 2 é igual a cateto oposto, que é R sobre 2, dividido pela hipotenusa L. Então, o R é 2L seno de θ sobre 2. Como o Y é igual a R vezes beta, no lugar do R entra o 2L seno de θ sobre 2. Eu passo agora o beta para frente e fica Y igual a 2L beta seno de θ sobre 2.
Essa é a nossa resposta da primeira maneira de fazer. Agora vamos fazer de outra maneira que vai dar uma resposta diferente, mas que vai estar certa também. É equivalente. Solução 2. O y é r beta. Eu vou traçar aquela altura relativa ao lado L, já que o triângulo é isósceles. Esse catetinho do triângulo retângulo de cima vai medir L seno de θ, porque está oposto ao ângulo θ. E o outro catetinho mede L cosseno de θ. Então, aquele pedacinho ali do triângulo da direita, baixo, vai dar L menos L cosseno de θ. Eu agora, nesse triângulo retângulo, vou aplicar o teorema de Pitágoras. Vai ficar R2 igual quadrado do L menos L cosseno de θ, mais o quadrado do L seno de θ. Vou desenvolver o produto notável e agora eu vou botar o L2 em evidência. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ dá 1. É uma relação fundamental. Então, vai ficar 2L2 menos 2L2 cosseno de θ. Vou botar o 2L2 em evidência, e aí o R vai ser L, raiz quadrada de 2, abre parênteses, 1 menos cosseno de θ. Como o Y é R beta, o Y vai ser L, raiz de 2, que multiplica 1 menos cosseno de θ, vezes beta. Vou passar o beta para frente, junto do L, e está dada a resposta que deu com a apresentação diferente da solução 1, mas está correta também. Exemplo 13. Nós temos ao lado uma pista de corrida de onde partem 4 corredores, na linha AC, seguindo por suas respectivas pistas até a linha de chegada DE. Observe que a linha AC é inclinada a θ graus em relação à linha AB, onde AB é paralela a DE, e ambas perpendiculares aos trechos retilíneos da pista. As partes não retilíneas são semicirculares. Obtenha a medida de θ em graus para que, ao final da corrida, todos os participantes tenham percorrido a mesma distância. Eu tenho os catetos medindo x e y, e aí aquela medida da primeira reta medindo L1, pela pista de dentro. Pela pista de fora, L1 menos x. A pista final, a reta final, vai medir L2 para os dois corredores. O raio da pista interna mede Rzinho, e o da pista externa mede Rzão. A raia de dentro tem que ser igual à raia de fora. Quem vai por dentro vai correr L1 mais πrzinho mais L2. Quem vai pela raia de fora, L1 menos x mais πrzão mais L2. O L1 cancela, o L2 também. O menos x passa para a esquerda, então x é igual a πrzão menos πrzinho. Eu vou botar o π em evidência, dentro do parênteses fica Rzão menos Rzinho. Ora, o Rzão menos Rzinho é justamente o y, que é a largura da pista. Então, vai ficar x igual a πy. Ora, se a tangente do θ é x sobre y, então, sabendo que o x é igual a πy, a tangente do θ vai dar πy sobre y. Eu vou cortar o y com y e vai dar 3,14. Ou seja, o θ é o arco cuja tangente é 3,14. Então, o θ, usando calculadora, vai ser 72,37 graus. Mas digamos que não tenhamos uma calculadora. Vamos recorrer à tabela. O 3,14 na coluna das tangentes, ele está entre o 3,07 e o 3,26. Portanto, a minha resposta tem que estar entre 72 e 73 graus. Vamos fazer uma interpolação? 72 graus, a tangente é 3,07 pela tabela. E 73 graus, a tangente é 3,26 também pela tabela. Só que o ângulo θ que eu quero descobrir é 3,14. Então, fazendo uma diferença, as diferenças proporcionais, eu vou ter θ menos 72 graus sobre 73 graus menos 72 graus, igual a 3,14 menos 3,07 sobre 3,26 menos 3,07. Então, a tangente, o θ menos 72 vai dar 0,37. Então, 72 graus é 72, o θ vai dar 72,4 graus aproximadamente. As respostas praticamente se equivalem. Questão 14 também é para casa. Uma correia de borracha está acoplada a 2 engrenagens circulares conforme a figura ao lado. Os raios medem 10 centímetros e 6 centímetros, e a distância entre os centros mede 80 centímetros. Qual é, em metros, o comprimento aproximado da correia? Resposta 2,10 metros para casa. Conversão de graus para radianos. Nós já vimos que o comprimento L é igual a πrθ sobre 180, se o θ estiver em graus.
e Rθ sobre, considerando que o θ esteja em radianos. Nós podemos igualar. Vamos cortar R com R, e aí o ângulo em radianos é igual ao ângulo em graus vezes π sobre 180. Usando a tabelinha, nós temos 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. O θ radianos vai dar 180 graus, vai dar π radianos. Então, 360 graus vai dar o dobro, vai dar 2π. 90 graus é a metade de 180 graus, então vai dar π sobre 2. E 270 graus é o triplo de 90, então vai dar 3π sobre 2. Representações geométricas dos polos. 1/4 de volta, meia volta, 3/4 de volta e 1 volta. Arco AB. Representação geométrica, graus e radianos. 1/4 da volta. É um quadrante, 90 graus, radianos, π sobre 2. Meia volta, 180 graus, π radianos. 3/4 da volta, 270 graus, 3π sobre 2 radianos. E uma volta, 360 graus, que é 2π radianos. Conversão de radianos para graus. Θ radianos é θ graus vezes π sobre 180. E θ graus é θr, θ radianos vezes 180 sobre π. Então, se eu quero converter de graus para radianos, eu uso a forma da esquerda. Se eu quero converter de radianos para graus, eu uso a forma da direita. Complete a tabela abaixo, onde numa coluna se vê ângulos em graus e na outra ângulos em radianos. 50 graus passando para radianos, 50 vezes π sobre 180. Simplificando, 5π sobre 18 radianos. 120 graus, 120 vezes π sobre 180, 2π sobre 3 radianos. 225 graus, 225 vezes π sobre 180. 5π sobre 4 radianos. π sobre 3 radianos, π sobre 3 vezes 180 sobre π. Vai dar 60 graus. E 11π sobre 6, multiplicou por 180 sobre π, vai dar 330 graus. E agora um ângulo importante, 1 radianos. 1 vezes 180 sobre π, 180 graus sobre 3,14, resposta 57,32 graus. Então, 1 radiano vale aproximadamente 57,32 graus. Vejamos esse GIF animado aí. R. Agora eu vou pegar esse comprimento, tração a perpendicular com o mesmo comprimento, e vou amoldar ali na circunferência, dando um arco que vai medir R também. Então, nós temos ali R, R, R. Então, o ângulo central em amarelo vai dar 1 radiano. 2 radianos vai dar menos de 60 graus. E 3 radianos vai dar menos de 180 graus. Π radianos é que vai dar 180 graus. E agora, a volta completa. 360 graus, valendo 2π radianos. Questão 16 é para casa. Complete a tabela abaixo, onde numa coluna se vê ângulos em graus e na outra ângulos em radianos. Exercício idêntico ao anterior, respostas estão aí. Fica para casa. Bem, se vocês estiverem com fome, fica a inspiração. A nossa aula está encerrada, a nossa bibliografia é essa que vocês estão vendo aí. Se gostaram da aula, não se esqueçam de curtir, dar um like, inscrever e bater o sininho no canal do YouTube, o Azimuth Matemático. É uma bela ajuda que vocês me dão. Até a próxima aula e bom final de semana.